A paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, uma parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Hoje nós vamos estudar segundo livro de Reis, capítulo 8. Mas deixa eu pedir a você a sua gentileza de não esquecer de se inscrever no nosso canal, senta o dedo no like aí, de apertar o sininho das notificações, ok? Amados, vamos nos lembrar, segundo Reis 8, é um livro que ele não é cronológico, tá? Então, veja bem, nós estamos chamando aqui de segundo livro do Reis. Bom, primeiro que o livro de Reis, ele não é dividido em primeiro nem segundo, é só livro de Reis, tá? Depois que nós organizamos assim, primeiro e segundo, há quem diga que tem um terceiro e quarto livro, mas nós não vamos entrar nesse caminho. Aí, o capítulo 8 também não tinha capítulos, os livros eram escritos direto, sem capítulos, sem versículos, entendeu? Então, não houve uma preocupação de que esses registros ficassem registrados cronologicamente, tudo bem? Então, não vamos esquecer desses detalhes, porque serão importantes aqui no estudo do nosso capítulo de hoje, tudo bem? Então o texto começa a falar que Eliseu, ele procura uma mulher, e o texto diz assim, uma mulher cujo filho, Eliseu, o profeta Eliseu, ressuscitara. Bom, a gente já sabe logo que mulher é essa, é a mulher sunamita, aquela mulher sunamita que construiu para o profeta Eliseu aquele quartinho, lembra no capítulo 4? Quando o profeta Eliseu, caminhando, sempre passando ali em frente à casa dela, ela procurou o seu esposo e eles concordaram, né? Vamos fazer um quartinho para o profeta, que ela sempre servia o profeta com um lanche, mas ela achou que aquilo não era suficiente. Não, vamos fazer um quartinho, vamos colocar uma cama para ele, vamos colocar para ele uma mesa, vamos colocar para ele aqui um candeeiro, para ele poder ter iluminação, para ele poder estudar, né? Para ele ter um local de repouso, para ele ter uma pousada, para ele descansar, ok? E o marido dela concordou, eles fizeram isso, e o profeta Eliseu passou a ter um local para ele descansar. Amém, amados? Coisa maravilhosa. Então, agora, o que vai acontecer? O profeta Eliseu, Deus manda ele profetizar 7 anos, tá, de seca. Então serão 7 anos difíceis que virão agora sobre o reino do norte, que vai experimentar essa seca, e ele vem para avisar a esta mulher e vai dizer para ela o seguinte, levanta-te, pega a sua família e procura um lugar, vai peregrinar para um lugar, porque o Senhor chamou a fome. O Senhor vai disciplinar esse povo idólatra de Israel, o povo do norte, esse povo que se corrompeu, se prostrando perante Baal. Deus vai punir esse povo, entendeu? Então você vai peregrinar para algum lugar para que você fique livre dessa punição e você não sofra, nem você nem sua família, com esses 7 anos de fome. Então o profeta teve esse cuidado por conta do cuidado que ela teve para com ele. Amém, amados? Então o que acontece? A mulher, ela é obediente, ela conhece o profeta, sabe que ele é um homem de Deus, foi ele quem profetizou na vida dela que ela teria um filho, tá? Ela teve o filho morreu, ele foi lá e ressuscitou seu filho, então ela não duvidava de jeito nenhum da palavra do profeta, essa mulher era rica, e ela imediatamente, irmão, não esperou a fome chegar, não, ela já se organizou e, já foi logo procurar um local para ela se instalar, e ela vai se instalar ali nas terras dos filisteus, ela não vai descer para Judá. Ela poderia descer para o reino de Judá, ok?
mas há um impedimento de quem mora no norte, as 10 tribos do norte, tinha um impedimento de descer para as 2 tribos do sul, tá ok? Então quem era do norte não vinha para o sul, quem era do sul não subia para o norte. Desde os tempos de Jeroboão, que ele proibia, ele impedia, ele construiu aqueles bezerros de ouro, ele fez aquelas festas paralelas, pagãs, né? Ele inventou uma religião pagã exatamente para que o povo não descesse ao templo que ficava em Jerusalém, no sul, tá ok? Para impedir que as pessoas descessem ao sul e não voltassem para o norte. Então, a partir daí, se ela descesse para o sul, depois ela teria dificuldade de retomar suas terras no norte. Então, ela, inteligentemente, foi para as terras dos filisteus, que, embora sendo inimigos de Israel, mas ela encontrou ali um local onde ela pôde ficar quietinha durante todo o período dos 7 anos de fome. A mulher sunamita por quê? Porque ela era de Sunem. Sunem é uma cidade que fica ali no norte de Israel, ali nas regiões ali da Galiléia, bem próximas até das terras dos filisteus. Ok? Muito bem. Quando acaba esse período dos 7 anos, a mulher retorna para reivindicar as suas terras. Por que ela pode reivindicar? Porque ela tem um filho, o marido morreu, mas ela tem um filho homem. Se ela não tivesse aquele filho homem, entendeu? Então ela teria que procurar um irmão do marido para casar-se com ele, tá? Era a lei do viriato, tudo bem? Então ela teria que casar com o irmão do marido para que este, dando a ela um filho, pudesse dar a ela descendência, tá? A lei era assim. Mas como ela tinha um filho, ela não precisava fazer isso, tá bom? Porque uma mulher viúva não tinha direito à herança. Mas agora aquele filho que Eliseu deu a ela, garantiu a ela o direito da reivindicação. Embora que a verdade é que ela ficou ausente 7 anos, então as terras poderiam ter sido invadidas ou poderiam ter sido incorporadas, tá, ao patrimônio do rei. Então o que ela faz? Ela vai lá procurar o rei e vai reivindicar o seu direito. E olha o que acontece, irmãos. Acontece que no versículo 4, o rei, que é o rei Jorão, filho do rei Acabe, é aquele rei ruinzinho que casou com a Jezabel. O rei Jorão, ele está conversando com o Geazi. Quem é o Geazi? Todo mundo sabe quem é o Geazi. O Geazi é aquele servo de Eliseu, aquele que ficou leproso, que ele cresceu o olho, né? Quando ele quis tomar para si os presentes que o general Naamã quis dar a Eliseu. Eliseu não quis, a paga, né, pelo milagre que operou na cura da lepra de Naamã, general sírio, tudo bem? Mas o Geazi depois mentiu, correu atrás do general e acabou ficando com parte do presente. Quando o Eliseu, por revelação, ficou sabendo, ele puniu o Geazi com lepra. Então, o Geazi, que agora está conversando aqui com o rei Jorão, tá ok? Aí você pergunta, mas como que o Geazi, leproso, está conversando com o rei Jorão? É possível isso? Não, não é possível. Claro que não é possível. Ora, mas se o Geazi ficou leproso no capítulo 5, nós estamos estudando o capítulo 8, né? Então, ele está leproso ou ele não está leproso? Não, ele não está leproso, porque o que está sendo registrado aqui para nós, como capítulo 8, na verdade, aconteceu no capítulo 4. Entendeu, irmãos? E por quê? Porque eu já falei lá no início que o livro de Reis não é cronológico. A preocupação não foi registrar a história de forma cronológica, mas simplesmente registrar os acontecimentos. Então, os acontecimentos são reais, verdadeiros e autênticos,
todavia não cronológicos, tudo bem? Até porque não havia essa divisão de capítulos e versículos. Então, quando foi escrito o livro de Reis, não havia essa preocupação de colocar o Geazi, entendeu? Antes ou depois do capítulo 4, versículo 8. Não tinha esse negócio. Tudo bem? Ok? Então não tem confusão nenhuma na Bíblia, porque antes não existia divisões de capítulos nem de versículos. Mas quando houve essa divisão, nós vamos encontrar o Geazi no capítulo 8, conversando com Jorão, mas na verdade esse acontecimento ele aconteceu lá na ocasião do capítulo 4. Então, voltando aqui para o que nos interessa, que é essa conversa do Geazi com o rei Jorão, eles estão conversando. Bom, o Jorão, ele não tem relacionamento com o profeta Eliseu. Eliseu nem gosta do Jorão. O Jorão é um péssimo rei, um rei idólatra, um rei que segue nos caminhos de Jeroboão e de Acabe. Então, o profeta Eliseu quer a distância dele. Tudo bem? E só profetiza contra ele. Mas o Geazi tem acesso, de alguma forma. Ou o rei Jorão chamou ele, enfim. Mas o que o Jorão está querendo saber é o seguinte: Geazi, me conta aí as histórias, os milagres, as coisas que o profeta Eliseu faz. Eu quero saber, entendeu? Os milagres, os prodígios, o que Deus faz através do Eliseu. E aí o Geazi começa a contar vários milagres que Deus fazia através do Eliseu. Eliseu operou muitos milagres. E dentre esses milagres, o Geazi conta a história da mulher sunamita, ok? Que ela serviu a Eliseu, que ela teve um filho, que o filho morreu e que o Eliseu o ressuscitou. Só que o que acontece, irmãos? Enquanto Geazi está contando essa história, quem é que chega naquele mesmo momento? A mulher. Não é legal isso, irmãos? A mulher chega no exato momento para reivindicar as suas terras. O Geazi a reconhece e diz para o rei: meu senhor, a mulher de quem eu estou lhe contando e o menino que ressuscitou por Eliseu, de quem eu estou lhe contando, é esta aí. E o menino é esse aí. Irmãos, aquilo foi um impacto para o rei. Um impacto, entendeu? E o rei, impactado por conta dessa notícia, ele chama a mulher e diz para a mulher o seguinte: olha, eu vou chamar agora aqui um eunuco, um oficial, ele vai levar você às suas terras, vai lhe restituir todas as suas terras vão ser restituídas, mas não é só isso não. Além da restituição das suas terras, nós vamos ver o quanto você deixou de produzir durante os 7 anos que você esteve fora. Vamos contabilizar. 7 anos de produção, entendeu? Durante os 7 anos de ausência. E esses 7 anos de produção nós vamos lhe pagar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Coisa maravilhosa. A mulher chegando na hora exata em que Geazi está falando dela. Nós chamamos isso de kairós. Kairós é isso, irmãos. Kairós é o tempo da oportunidade. É o mover que Deus faz, entendeu? Com que as coisas aconteçam em seu tempo, tá? Então ele movimenta as coisas de tal maneira que elas te encontram no lugar em que você está, ou deve estar, ou precisa estar. Então qual é o cuidado que eu tenho que ter? De estar no lugar onde Deus está se movendo, ou movendo algo. Entendeu? Eu tenho que ter esse discernimento. Eu preciso ser a pessoa que vai estar no lugar onde Deus está se movendo. Glória a Deus, irmãos. E aí eu vou experimentar o kairós. Se tão somente eu estiver fazendo a vontade de Deus.
eu vou ter o discernimento para estar no lugar do mover de Deus. E aí eu experimento Kairos. Aquela mulher em todo tempo fez a vontade de Deus, irmão. Servindo ao profeta, obedecendo ao profeta, entendeu? E agora, retornando no tempo certo, ela esteve no lugar onde ela tinha que estar. E na hora exata, nem antes, nem depois. E por conta disso, ela foi restituída às suas terras. Amém? E não somente isso, mas também toda a produção que ela deixou de receber, durante 7 anos, ela recebeu tudo das mãos do rei. Que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui com esta mulher fiel, fiel. E eu fico pensando, quando que aquela mulher imaginaria que isso ia acontecer, irmãos? Quando? Nunca, nunca. Que servindo aquele profeta, honrando aquele homem de Deus, né? Viriam 7 anos de fome, de escassez, que ela ia ficar distante do seu patrimônio, né? E que ela poderia correr o risco de perder tudo, mas que voltando ela teria toda essa restituição. Quando que ela ia imaginar isso? Imagina nunca. Nós não temos que imaginar nada mesmo, não, irmão. O que nós temos que fazer é semear. Se você semear, meu querido, você não tem que se preocupar com o amanhã. Se você semeia hoje, não se preocupe com o amanhã. Se você é um semeador no reino de Deus, entendeu? Eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Estou falando de semeador é de servir, é de compartilhar, entendeu? É de ser bênção na vida do outro, é de honrar, entendeu? Enfim, é de movimentar o reino de Deus com a sua vida. Glória a Deus. Você pode ficar em paz, querido, que é um cuidado especial de Deus de gerar um Kairos em seu tempo para te alcançar, filho. Você pode ficar em paz com relação a isso, em nome de Jesus. E aí agora no versículo 7, assim, dá uma virada aqui o texto para outro assunto, igual conversa de mulher, né? Com todo respeito. As mulheres estão conversando uma coisa, daqui a pouco elas viram assim, né? Daqui a pouco começa a falar de outro assunto que a gente, que é homem, fica perdido, né? A gente fica meio confuso, assim, já está falando de outra coisa, mas como assim, hein? Né? Mas é porque elas têm essa capacidade que nós não temos. E no versículo 7 o assunto muda aí. Aí muda assim, certa ocasião Eliseu foi a Damasco. Mas como assim? O assunto estava na mulher sunamita, mas já virou? Virou. Hein? Porque o Reis é um livro de registro, não vamos esquecer disso. Então agora o Eliseu ele vai a Damasco. Damasco é a capital da Síria, tá? Eliseu tem acesso à Síria, que é um outro país. Por que ele tem acesso à Síria? É interessante a gente fazer essa pergunta. Porque o general Naamã, ele era sírio, lembra? Que ele veio em Israel e ficou curado da lepra. Ele não esqueceu não, irmãos. E ele se converteu, tá? Ele se converteu ao Deus de Israel, tudo bem? E aí, a partir daí, o Eliseu passou a ser um homem considerado, respeitadíssimo em toda a nação de Israel, no norte, no sul, na Síria, em toda aquela região. O Eliseu era o cara, porque era um homem íntegro, um homem de Deus, e ele foi lá na Síria. Quando ele chegou na Síria, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, estava muito doente. E ele ficou sabendo que o rei estava ali. O rei que curou o general dele de lepra, ele logo mandou logo um comissário dele lá, um oficial dele lá, vai lá e corre lá no profeta Eliseu e pergunta lá o profeta Eliseu se eu vou ficar curado. Ele curou Naamã, que é meu general, eu sou o rei, entendeu? Quem sabe que ele não libera uma palavra de cura lá, entendeu? Pergunta lá se eu vou ficar curado. E aí, esse camarada chama-se Azael. O cara que o Ben-Hadad manda procurar o Eliseu chama-se Azael. Não esquece esse nome não, porque esse cara, ele vai fazer o povo de Israel sofrer, tá? Esse Azael, ele foi se encontrar com Eliseu, irmãos, tá? E ele chega lá, irmãos, com 40 camelos. Como é que é? 40 camelos, irmão, carregados de presente para Eliseu.
que o rei Ben-Hadad mandou, né, para poder, quem sabe, tirar da boca de Eliseu uma palavra profética de bênção, de cura. Como se Eliseu pudesse ser comprado. Ora, se nem Naamã comprou ele com ouro, com prata, com tudo que levou quando foi a Israel, vai ser agora que Eliseu vai se vender? Irmão, mas nunca, mas nunca. E aí, quando ele chega lá, o Azael diz para Eliseu o seguinte: olha, o teu filho... Acho tão engraçado essas expressões. Teu filho Ben-Hadad, o cara é rei da Síria. Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar, para saber se ele vai se recuperar da sua doença. E aí o Eliseu, irmãos, diz o seguinte: vá, diga-lhe o seguinte, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Mas como assim? Negócio estranho esse aqui, irmão? Ué, diga para o cara que ele vai ficar curado, mas ele vai morrer? Ué, não entendi nada. Ah, mas o Azael entendeu, irmãos. O Azael entendeu perfeitamente. O Azael entendeu. Porque o Azael já estava com o coração malicioso em querer, entendeu? Uma rebelião, em querer a morte de Ben-Hadad. Então Eliseu entendeu que era propósito de Deus, inclusive, propósito para punir o povo de Israel, colocar Azael no trono da Síria. Então o que o Eliseu está dizendo é o seguinte: olha, o Ben-Hadad vai ser curado, mas você vai matar ele. Ele vai morrer não é por causa da doença, ele vai morrer porque você que vai matá-lo. E o Azael entendeu isso, irmãos. Tanto que no versículo 11, o Eliseu, quando fala isso, o Eliseu encara o Azael e fixa o olho no olhar do Azael, de tal maneira que o Azael começa a ficar constrangido, diz o texto. Está exatamente escrito isso na sua Bíblia. Ele vai ficando constrangido. Imagina uma pessoa ficar olhando para você assim, sem piscar, sem desviar o olhar. Você fica constrangido com aquele negócio, velho. O cara é doido, está olhando para mim sem desviar o olhar. Fica esquisito isso, não fica? E aí, irmãos, o profeta Eliseu começa a encarar o Azael sem desviar o olhar e sem piscar e começa a chorar. Olha que coisa estranha. Aí o Azael, irmão, constrangido, ele pergunta para o profeta assim: por que o senhor está chorando? E aí o profeta revela a ele, entendeu? Porque eu sei das coisas terríveis que você vai fazer ao meu povo, aos israelitas. Você vai incendiar as nossas cidades fortes, cercadas de muros. Você vai matar nossos jovens, a espada. Você vai esmagar nossas crianças. Você vai rasgar o ventre das nossas mulheres grávidas. Caramba, irmãos. O profeta Eliseu já estava vendo isso tudo. E tudo isso se cumpriu, irmãos. Tudo isso se cumpriu. Porque já na missão, no ministério, perdão, de Elias, antes de Eliseu, de Elias, Deus já tinha mandado Elias ungir Azael, entendeu? Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 17. Irmãos, Azael não era ninguém. E Deus já tinha falado para Elias para ungir Azael. Só que depois acabou que não foi Elias que ungiu, entendeu? Não foi Elias que ungiu. Passou o tempo, mas Eliseu já está enxergando que Azael vai assumir o trono da Síria, tá? Vai se tornar rei e vai cometer essas atrocidades, como aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 10, 32, 33, 2 Reis 13, 3. O próprio profeta Oséias profetizou isso também no capítulo 10, versículo 14, capítulo 14, versículo 1, entendeu? Ele profetiza tudo isso que vai acontecer debaixo do governo rígido e atroz de Azael, entendeu?
E Azael, com aquela falsa humildade, aquela humildade fingida, ele vai dizer assim, mas como, profeta? Teu servo que não passa de um cão. Lembrando que cão, naquela época, era uma expressão assim de alguém que não valia nada, que não tinha valor, entendeu? Desvalorizado, entendeu? Como que o teu profeta não, o teu servo que não passa de um cão vai conseguir realizar algo assim, entendeu? E aí o profeta diz, mas Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Quando ele sai dali, o Azael, ele vai direto no Ben-Hadad, irmãos. Sabe o que ele faz? Ele pega um cobertor, ele molha o cobertor e vai lá e sufoca o rei, entendeu? E mata o rei Ben-Hadad, que está doente. E ele mata e assume o governo, tá? E aqui, continuando, no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começa a reinar em Judá. Tinha 32 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Seu pai Josafá, na verdade, renunciou ao trono para que Jeorão, seu filho, assumisse 2 anos antes da sua morte. Então, Josafá, antes de morrer, 2 anos antes, o Jeorão, tá? Há uma confusãozinha, às vezes, que a gente faz, porque o Jorão é filho de Acabe e Jeorão é filho de Josafá. Tá? Então, só para a gente entender a composição desse momento é a seguinte. Lá no Reino do Norte, quem está governando? Jorão. No Reino de Judá, quem está governando é Jeorão, que assumiu na renúncia de Josafá. Na Síria, quem está governando? Azael, que acabou de matar o Ben-Hadad. Lá em Edom, quem está governando? É um cara chamado Zair. Então, a composição dos governos, nesse momento aqui do capítulo 8, é essa aqui. Ok? Então, irmãos, esse Jorão, ok? Filho de Acabe, rei de Israel, esse camarada vai andar nos caminhos da família de Acabe, caminho todo errado, né? Nos caminhos de Jeroboão, servindo a Baal, essa coisa toda. E o Jorão de Judá vai se unir em aliança de sangue com a família de Acabe, porque ele vai casar com a Atalia, filha da Jezabel. Nossa Deus, coisa horrorosa isso, irmãos. Parte de culpa do Josafá, tá? Que começou a andar junto com Acabe. E aí acabou que o filho dele casou com a filha da Jezabel, e esse negócio não vai prestar, mas não vai prestar mesmo, irmão. Isso aí vai trazer prejuízos para o reino de Judá, que a gente vai ver nos próximos capítulos. Todavia, por amor a Davi, olha que coisa tremenda, versículo 19, por amor a Davi, o Senhor não vai destruir o reino de Judá. E não vai destruir por quê? Porque a descendência de Davi, quem é? É Jesus, irmãos. Porque Deus prometeu a Davi que não lhe faltaria trono para a sua descendência, eternamente. Ora, quem é o descendente eterno do trono de Davi? Jesus. E é por isso que mesmo esse Jeorão fazendo aliança com o reino do norte, que é um rei pagão, um reino pagão, que se prostra perante Baal e se corrompendo também, Deus vai poupar o reino de Judá por conta das promessas feitas a Davi e por conta de Jesus ser descendente de Davi. Ok? Então, já caminhando para encerrarmos aqui esse capítulo, que é um pouquinho grande, nos dias do Jeorão, um rei edomita, tá? Que antes não era um rei, ele era um príncipe regente, eles vão fazer dele rei de Edom, ele vai se levantar, vai se proclamar rei, e aí o Jeorão, ele vai levantar-se em guerra contra esse rei aí, ok? Só que ele vai ser cercado pelo exército do rei edomita, tá? Mas ele vai conseguir romper esse cerco e vai conseguir fugir, quase que ele morre aqui, hein? Quase que ele dá mole aqui,
tá bom? E aí esse rei edomita, que antes era subordinado a Israel, consegue a sua independência. E essa independência da cidade de Edom, olha só como é que são as coisas, influenciou para que uma cidade chamada Libna, que era uma cidade dentro de Judá, também se levantasse em rebelião e alcançasse a sua independência. Quer dizer, era uma cidade dentro de Judá, mas ela conseguiu uma independência do reino de Judá. Olha como é que o reino de Jeorão está se enfraquecendo, está se enfraquecendo. E aí a gente vai caminhando aqui para o encerramento, dizendo que o Jeorão descansou, eu não sei se ele descansou não, coloca aí nos comentários aí, depois você dá uma lida lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, de 12 a 20, que parece que ele descansou não, o texto diz descansou porque ele morreu, mas a sua morte foi sofrida pra caramba, irmãos. Porque por causa dessas alianças que ele fez, e principalmente por ele ter feito essa aliança de sangue, de ter casado com a Atalia, filha de Jezabel, aquela mulher fenícia que trouxe todo aquele culto de Baal para o norte de Israel, principalmente por causa dessa atitude, irmãos, esse cara sofreu na sua morte, porque deu uma disenteria nele, uma infecção intestinal, que, meu irmão, é porque a gente não tem tempo aqui para ler todo o texto, mas se você ler em casa como é que foi a morte do Jeorão, foi doída, tá ok? Ele sofreu na cama para morrer, entendeu? Sofreu mesmo bastante. E ele acaba morrendo, e olha só, ele começou a colocar fezes para fora, de tal maneira que ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não quiseram colocá-lo no sepulcro dos reis. Olha só, irmãos, todos os reis, mesmo aqueles reis meio ruinzinhos, né, por tradição, eles eram, né, sepultados no sepulcro dos reis. O Jeorão não. Porque o bicho fedia tanto, por conta dessa doença nojenta, que eles não quiseram colocar no sepulcro dos reis, não, para não feder o trem todo lá, né? O sepulcro dos reis antepassados. Então ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no local onde ficava o sepulcro dos reis. Olha só como é o fim daqueles que se desviam dos propósitos de Deus e que se fazem aliança, né, com pessoas ímpias e principalmente aliança de sangue. E aí o seu filho Acasias foi o seu sucessor, tá? Foi o seu sucessor. Esse Acasias, ele tinha 20 anos, começa a reinar, tá ok? Ele reinou um ano só também. Tá? O reinado dele foi bem rápido, o nome da sua mãe era Atalia, que é a filha de Jezabel. Esse Acasias, embora sendo de Judá, ele vai andar nos caminhos de Acabe, que é reino do norte, por quê? Porque vai seguir nesses caminhos errados aí, né? E aí vai ser reprovado pelo Senhor, tudo bem? E esse Acasias vai se aliar com o rei Jorão, filho de Acabe, vai sair em guerra contra o Azael, o rei da Síria, vai perder, vai sofrer ferimentos e volta para uma cidade chamada Ramote, tá, okay, para tentar se recuperar das feridas que teve. E assim a gente encerra esse capítulo 8 do livro de Reis. Amém, amados? Que Deus possa abençoá-los. Fica para nós aqui essas reflexões, tá? Mas eu queria destacar aqui, lá no início, a fidelidade daquela mulher sunamita, amém, que honrando o profeta, foi abençoadíssima pelo Senhor, que não esqueceu dos seus atos de generosidade, de honra e de cuidado para com o seu profeta. Amém? Deus lhe abençoe, tenha uma excelente semana e até a próxima.
quinta-feira. Fica na paz.